Gálatas capítulo 6, versículo número 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados irmãos, nesta noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus acerca deste mandamento. São mandamentos mútuos que nós estamos vendo todas as quartas-feiras para a preservação da unidade e da comunhão da igreja local. E o mandamento é: levem as cargas uns dos outros. Às vezes, amados irmãos, nós costumamos ouvir declarações até de cristãos bem intencionados dizendo o seguinte: desde o dia em que Cristo entrou na minha vida, nunca mais tive um problema. Alguém pode estar bem intencionado, achando que com essa frase está perfumando o ambiente do corpo de Cristo com essa afirmação. Mas o fato é que esta afirmação não é verdadeira. Desde o dia em que Cristo entrou na minha vida, nunca mais tive um só problema. São cristãos muitas vezes bem intencionados, mas precisa aprender um mandamento que nós já vimos aqui anteriormente. É o mandamento de não estarmos mentindo uns aos outros. E quando nós afirmamos, amados irmãos, dizendo que desde o dia em que Cristo entrou nas nossas vidas, nunca mais teremos problema, nós não estamos sendo verdadeiros. Estamos fingindo ou tentando dizer que isto é verdade, mas a Bíblia, ela não afirma isso. O apóstolo Paulo revela de modo transparente os muitos e profundos problemas que os cristãos hão de enfrentar. Por exemplo, Paulo, lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele escreve dizendo o seguinte: que sofreu tribulações que foram além da capacidade de suportar. E ele diz que essas tribulações foram tamanhas ao ponto de perder até a esperança da própria vida. Então, temos que ser verdadeiro. Não podemos fingir, dizer que uma cama de pregos é um mar de rosas. E Jesus, ele nunca escondeu esta verdade dos seus discípulos. Nós enfrentaremos sofrimentos, muitas vezes ficaremos ansiosos, talvez passaremos até necessidades, enfermidades e tantos outros problemas. Jesus declarou lá em João 16, versículo 33, que no mundo os seus discípulos teriam aflições. Ou seja, a fé em Jesus Cristo não nos isenta de problemas,
mas esta fé nos capacita a enfrentarmos os problemas, as provações, sabendo que, e tendo a certeza que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Foi por meio desta fé que o apóstolo Paulo nos mostra, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, se eu e você fomos batizados em um só Espírito, nós enfrentaremos tribulações, aflições, sofrimentos, ansiedades, mas com a certeza que a fé que nos foi concedida nos capacitará a encararmos todas essas provações, sabendo que Deus, Ele, em todas essas coisas, agirá para o nosso bem. Assim, foi que nós passamos a fazer parte de um grupo de pessoas unidos em um só Espírito, que devido ao nosso amor por Jesus Cristo e uns pelos outros, devemos aliviar os fardos de uns para com os outros. Por isso que o apóstolo Paulo disse: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual é a primeira verdade, amados irmãos, que podemos ver sobre este mandamento? Levarmos as cargas de uns para com os outros. Meus amados irmãos, primeiramente, nós cristãos não podemos andar sozinhos. Quando o apóstolo Paulo ele afirma que devemos levar a carga uns dos outros, ele dá como certo que não devemos levá-las sozinhas. Mas infelizmente, algumas pessoas tentam levar as cargas sozinhos. E muitos acham que isso é um sinal de força espiritual. Eu não vou incomodar os outros com os meus problemas. Pode até parecer uma decisão corajosa, mas não é uma decisão sábia. Caminhar sozinho é que muitos estão tropeçando. Muitos podem até argumentar, usando a Bíblia, para justificar a sua jornada solitária da fé. Muitos podem até citar o Salmo 55, 2, a ideia que devemos confiar só no Senhor, que nós devemos ir a Jesus levando os nossos fardos. Nós sabemos que Jesus, Ele é suficiente, mas os solitários da fé esquecem, muitas vezes, que o consolo, a orientação, a exortação e tudo mais que sentimos com o peso dos nossos fardos, chegará o consolo, a exortação, a orientação, muitas vezes através dos nossos irmãos em Cristo. O Senhor, Ele usa preferencialmente as pessoas. Portanto, ninguém deve andar sozinho como um solitário. A figura da ovelha, ela é muito útil usada nas Escrituras.
Ovelha não consegue viver sozinho, isolada umas das outras. Ovelha só consegue sobreviver em rebanho, uma junta das outras. Devemos recorrer à nossa memória e nos lembrarmos de um momento em que, cada vez que muitas vezes o nosso fardo é aliviado, Deus usa irmãos e irmãs para aliviar, para conseguirmos levar o nosso fardo dia após dia. E ninguém melhor para ter autoridade do que o apóstolo Paulo. Quando ele diz aqui: levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E nós sabemos principalmente aqui, amados irmãos, quando Paulo fala aqui no capítulo 6, ele está falando do principal fardo, são os nossos pecados. Se os irmãos aí lerem o versículo 1, veja o que é que Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Aí ele diz no versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, ele narra uma experiência neste sentido, que houve um período na sua vida que ele estava solitário, isolado, não porque queria, mas Deus usou irmãos para que trouxesse uma palavra de conforto e alegrasse o velho apóstolo Paulo. Abram comigo aí 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 5 e o versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 e o versículo 6. Que diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tem coisa melhor, amados irmãos, de você estar passando por um momento difícil e Deus enviar um irmão, uma irmã para confortar você naquele momento crítico que você está convivendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos levar a carga um dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo. Ninguém deve andar sozinho no cristianismo. Todos nós precisamos uns dos outros. Não existe cristão solitário. Não existe grupo isolados. Temos que ajudar uns aos outros, levar o fardo um dos outros, cargas que muitas vezes são pesadas demais, mas muitos querem caminhar sozinhos. Todos nós, amados irmãos, nós temos fardos. E Paulo aqui, amados irmãos, no capítulo 6 de Gálatas, ele 2 vezes fala sobre carregar as cargas. Foi o versículo 2 que nós lemos, e no versículo 5 também diz o seguinte, do capítulo 6 de Gálatas: porque cada um
levará o seu próprio fardo. Parece uma contradição o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. No versículo 2 ele diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando chega no versículo 5, Paulo diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece até uma contradição, mas não há contradição nenhuma nas palavras do apóstolo Paulo. No versículo 2, ele mostra a palavra que diz aqui, carga, usada para cargas, no versículo 2, é baros. Significa um peso ou um fardo muito pesado. Já no versículo 5, ele usa a palavra portion. É um termo comum para pacote, algo possível que pode ser levado por qualquer um. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é o seguinte: que haverá momentos que serão suportáveis. Nós poderemos levar esses pacotes ou esse fardo sozinhos. São obrigações que muitas vezes o outro não pode cumprir em nosso lugar. Mas também Paulo diz no versículo 2 que há fardos pesados demais que uma pessoa sozinha não vai conseguir carregar sozinho. Tem que ser compartilhado com alguém. Por isso, ajudar os irmãos a carregar esses fardos é cumprir a lei de Cristo, que é a lei do amor. Aí, meus amados irmãos, surge uma pergunta para as nossas vidas. Nós, como cristãos, estamos mesmo nos dispondo a carregar o fardo uns dos outros? Nós sabemos que há muitas pessoas, muitos irmãos, e respeitosamente, muitas vezes, nós respeitamos até os irmãos ou outras pessoas, que muitas vezes nós nos dispomos a ajudar, a carregar, talvez até aliviar aquele fardo que está sendo pesado, mas muitos não querem. Mas respeitosamente, nós reconhecemos, nós respeitamos. Mas o dever é que nós cristãos, haverá fardos em nossas vidas que nós não conseguiremos levar sozinhos. Haverá fardos, responsabilidades que só eu e você poderemos cumpri-lo. Mas haverá outros que dependeremos de outros para continuarmos carregando e suportando esses fardos. Portanto, amados irmãos, fica aqui em primeiro lugar, nós como cristãos, não fomos chamados para andarmos sozinhos, como solitários, como isolados. Nós dependemos de uns para com os outros, para quando o fardo estiver pesado demais, nós nos dispormos a ajudar aquele irmão ou aquela irmã a carregar aquele fardo que talvez esteja pesado demais, e devemos estar sempre prontos para ajudar esses irmãos a carregar esses fardos. Portanto, amados irmãos, é um mandamento. E o que seria levar o fardo de uns para com os outros? Levar o fardo de um irmão ou de uma irmã é o mesmo que tomar sobre nossas vidas a dificuldade, o problema, a circunstância opressiva daquele irmão ou daquela irmã, como se fosse da gente.
e fazermos um esforço para aliviar aquele problema. E não faltará, amados irmãos, oportunidades para nós nos dispormos a ajudar, seja qual for a dificuldade, o problema, a circunstância que talvez esteja pesado demais na vida daquele irmão, daquela irmã, e fazermos um esforço, talvez até para aliviar aquele problema na vida daquele irmão ou daquela irmã. E Deus, com certeza, Ele usará pessoas para socorrer o seu povo nas extremas dificuldades que cada um de nós um dia teremos que enfrentar. Houve um período, amados irmãos, que lá na igreja, vou pedir que os irmãos abram aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que houve um período que haveria grande fome sobre todo o povo. Esse texto se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30, que diz assim: Naqueles dias desceram alguns dos profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, como nós vemos aqui, amados irmãos, houve um período, não é, na região da Antioquia, que houve um período de grande fome. Mas os discípulos ali, conforme cada um as suas posses, eles sentiram que deveriam ajudar aqueles irmãos ali que moravam na Judéia. Isso nos mostra muitas vezes, amados irmãos, que Deus nos prova até em momentos de dificuldades. Às vezes nós só queremos ajudar alguém quando está sobrando, mas Deus faz o contrário. Deus, nos momentos de dificuldade, é que prova a nossa fé para saber se nós estamos mesmo ajudando os outros irmãos a carregar os seus fardos. Às vezes pode ocorrer um momento de necessidade, alguns irmãos estarem necessitados, e talvez você ou eu falarmos até, não tenho condição, o que eu ganho, só dá para o meu sustento, mas Deus quer que você retire, é do que você ganha mesmo. Saber que você está amando e suprindo a necessidade dos seus irmãos. Porque você dá apenas daquilo do que sobra, é muito bom. Nós temos que fazer um sacrifício, seja ele qual for, para levarmos o fardo uns dos outros, seja no problema financeiro, seja qualquer outra situação. Nós fazemos um esforço para ajudar aqueles que estão mais carecidos, mais carentes,
do que cada um de nós. Porque cedo ou tarde pode estar acontecendo, ou melhor, pode acontecer comigo e com você a mesma coisa. Muitas vezes, eu e você, se não passamos, poderemos passar. E enfrentaremos muitos fardos pesados. Talvez seja um fardo em nossas vidas, as nossas fraquezas. Quem é que não tem fraqueza? Fraqueza na fé, fraqueza de maus hábitos que muitas vezes nós temos e ainda não deixamos. Fraquezas muitas vezes em pecados que estão ocultos lá dentro da nossa alma. E só Deus conhece. E temos que nos abrir com algum irmão ou com alguma irmã, mostrando a realidade, muitas vezes, daquilo que está lá dentro da nossa alma. E pedirmos ajuda a um irmão ou uma irmã para que nos ajude nessa fraqueza. Às vezes podemos estar sofrendo também aflições físicas, enfermidades, problemas financeiros. Podemos estar passando por fardos pesados também, aflições espirituais, aflições emocionais. Paulo disse, na sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você ler todo o capítulo 7, Paulo disse que havia conflitos externos, como também temores internos. Quantas vezes, amados irmãos, nós teremos que enfrentar conflitos externos e muitas vezes temores internos. Muitas vezes Paulo diz que ele ficou perplexo por tantas coisas que enfrentou. Quantas vezes nós poderemos ficar perplexos por confiar no irmão ou numa irmã e lá na frente você ficar decepcionado com aquele irmão ou com aquela irmã? E você ficar boquiaberto e dizer, eu não esperava isso nunca dele ou dela, e ficarmos perplexos, parados. E muitas vezes nós podemos ficar também isolados. As pessoas nunca entender aquilo que nós podemos dar de melhor para um irmão ou para uma irmã. Podemos sentir saudades e ninguém entender isso, mas precisamos de um ombro amigo, precisamos de alguém para compartilhar, levarmos os fardos uns dos outros. São muitos fardos, amados irmãos, que nós teremos que enfrentar em nossa vida cristã. E se você for listar aqui, são muitas coisas. Na nossa família, muitas vezes as pessoas não irão entender a nossa família, não irá entender as nossas amizades. Mas precisamos levar, ajudar, estender um braço amigo, solidário, quando um irmão ou irmã estiver enfrentando fardos ou cargas pesadas. E isso, amados irmãos, deve se aplicar à nossa vida, no nosso dia a dia. Porque todos nós temos fardos de diversos tipos.
E isso não é vergonhoso, pois a Bíblia diz que teremos que levar os nossos fardos. Deveremos receber ajuda de uns para com os outros, para levar também os nossos fardos, que muitas vezes poderão ser pesados demais para caminharmos sozinhos. Por isso, quando um cristão se sentir sobrecarregado, deve comunicar esse fato aos outros irmãos do grupo pelo qual ele pertence. Deus nunca quis que um filho seu tivesse de levar sozinho o seu fardo. A verdade é que muitas vezes nós somos orgulhosos, não queremos ajuda um dos outros. É o orgulho que muitas vezes está lá no nosso coração, e não pedimos ajuda, não queremos depender de ninguém. Por isso Ele criou, Ele nos colocou, nos formou como um corpo, nos batizou em um só Espírito, como diversos membros, para ajudarmos mutuamente uns aos outros. Mas muitas vezes o orgulho pesa em nossos corações e não queremos ajuda dos nossos irmãos ou do grupo pelo qual nós pertencemos. Todos nós temos que levar a carga nossa e de uns dos outros. Deus quer que carreguemos juntos. E uma vez, amados, sabendo que o meu irmão ou a minha irmã estiver debaixo de um fardo pesado, nós temos a obrigação de assumir uma parte da responsabilidade pelaquele ou pelaquela nossa irmã. Nós sabemos que existem limites, mas muitas vezes isso são desculpas. Mas Paulo diz que devemos levar o fardo uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo, é a lei do amor. Aí você pode estar perguntando: mas como é que eu vou saber se um irmão ou alguma irmã está passando por dificuldade? Primeiro, aquele irmão ou aquela irmã deve comunicar ao grupo se está do que está enfrentando. Mas se aquela irmã mesmo ficar constrangida, não querer, ou aquele irmão também não querer ajuda, amados irmãos, nós somos uma família. E a convivência, Deus há de nos dar sabedoria, discernimento, para sabermos que um irmão ou uma irmã está enfrentando algum problema na sua vida. Teremos que descobrir dentro de cada situação. Por isso que o apóstolo Tiago diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Às vezes, amados irmãos, nós sabemos, já convivemos com um irmão ou com uma irmã de outrora, e as atitudes daquele irmão ou daquela irmã não condizem com a realidade que nós conhecemos dias passados. E podemos perceber pela atitude, o comportamento e tantas outras coisas que nós
podemos perceber na vida daquele irmão, daquela irmã, que ele ou ela não é daquele jeito. Algum problema está acontecendo com ele ou com ela. É o momento de nós chegarmos juntos, compartilharmos com ele ou com ela e sabermos o que está acontecendo. Se podemos ajudar em alguma área que talvez ela esteja enfrentando ou ele esteja também enfrentando. Por isso que devemos levar o fardo de uns para com os outros. É um indício daqueles que estão andando no Espírito. Eu acho maravilhoso porque Paulo diz o seguinte, no texto que nós lemos, lá em Gálatas. Ele começa no capítulo 5, ele vai mostrar as obras da carne e o fruto do Espírito, que é o amor. Ou seja, quando chega no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: vós que sois espirituais, vocês ajudem, se for necessário, corrijam alguns que estão em falta. Vós que sois espirituais. Ou seja, muitas vezes, amados irmãos, nós sabemos que alguém está carecendo, necessitando de uma ajuda até espiritual, e muitas vezes nós fazemos vista grossa para os problemas do irmão. E quando nós fazemos vista grossa, é uma confirmação que nós não estamos andando de acordo com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos negligenciando, nos omitindo ajuda àquele meu irmão que faz parte da família de Cristo. Portanto, amados, diga a seu irmão, quando você perceber que aquele irmão está carecendo ou necessitando de ajuda, pergunta ao seu irmão, seja solidário, comunique a sua compaixão e a sua preocupação com aquele irmão ou aquela irmã. Ore com ele e por ele. Tenha contato com aquele irmão. Talvez aquele irmão esteja precisando de uma orientação, de uma consolação, até de desabafar algo com você. E talvez eu ou você seja a pessoa indicada para consolar, para confortar aquele irmão ou aquela irmã. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação e com as suas possibilidades. Às vezes é que nós não queremos gastar tanto assim do nosso tempo. Às vezes gastamos tempo com tantas outras coisas que não são necessárias, que não edificam em nada. E às vezes um irmão ou irmã está precisando apenas de um consolo, de uma conversa, de desabafar com você. E muitas vezes nós não fazemos isso. Por isso que Pedro nos diz que para isso nós fomos chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. Amados irmãos, Cristo foi a pessoa que mais consolou os corações, e foi a pessoa mais humilhada que pisou aqui na terra. Muitas vezes não era reconhecido,
E muitas vezes eu ou você poderemos obedecer este mandamento e muitas vezes não sermos reconhecidos. Mas isso não quer dizer que eu ou você devemos deixar de praticar este mandamento, de levar a carga uns dos outros. Levando os fardos uns dos outros, todos nós contribuiremos para o bem-estar individual e coletivo do corpo de Cristo. Sabe por quê? Quando um membro sofre ou está sofrendo, toda a igreja vai sofrer lá na frente. Às vezes nós não paramos para isso, para pensarmos isso. Se tem um membro da igreja que está sofrendo, e muitas vezes eu ou você não estendemos o braço, não fazemos algo para socorrer aquele irmão ou aquela irmã, a igreja vai sofrer também. Mas quando um é ajudado, todos sentirão alívio e ficarão alegres e contentes de uns para com os outros. Mas nos nossos dias, amados irmãos, nós vemos um cristianismo frio, distante, apático, egoísta. É eu no meu mundo e ele lá no dele. Isso não é cristianismo. Como é que iremos demonstrar ao mundo, de modo prático, o amor que Cristo nos deu um pelos outros? Se eu me isolo do meu irmão, se o irmão está necessitando e o mundo está vendo que ninguém estende a mão, como é que eu vou demonstrar para o mundo o amor de Jesus Cristo para com aquele meu irmão? Por isso que a Igreja de Cristo nos dias atuais ela não dá um testemunho verdadeiro do Evangelho. Muitos estão movidos pelo materialismo, pelo fazer e não pelo ser. Cristãos orgulhosos, cristãos cheios de si, que não querem depender uns dos outros, que não sabem baixar a cabeça, todos de narizes empinados. Por isso que João, com toda a autoridade, ele diz na sua palavra, na primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 18, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. No versículo 17 ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí é quando ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Quantas pessoas dentro da igreja estão padecendo com necessidade? Quantos poderosos estão dentro da igreja com recursos que podem ajudar? Vê um irmão passando necessidade e não tem condição de chegar e dizer: está aqui, meu irmão. A igreja dos nossos dias é uma igreja que está preocupada com formalismo. Mas Jesus Cristo, Ele não se impressiona com formalismo. Porque a igreja, amados, o físico vai passar. As nossas ações, as nossas boas obras é que vai nos acompanhar. Os judeus se gabavam pelo templo. Para ele, Deus estava preso num templo. E Jesus, antes de ser entregue para ser crucificado, está lá no Evangelho. Confiaram tanto no templo, esqueceram do Senhor do templo. Chegam para Jesus e olha, e Jesus, eles levam Jesus para fora e diz: Senhor, olha que obra nós estamos fazendo no templo. E Jesus disse: olha, virá dias que isso aqui não ficará pedra sobre pedra. E como a igreja dos nossos dias está no mesmo caminho, pessoas confiando no templo e não no Senhor, que é o Senhor do templo, negligenciando o que Ele manda fazer, coisas simples, práticas. E muitos estão omitindo. Mas o Senhor do templo, Ele está vendo, Ele conhece cada um de nós. Por isso que Ele diz: eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Portanto, amados irmãos, finalizando, quero dizer o seguinte: todo irmão deve olhar para si como alguém que precisa um do outro. Não pensemos que nós somos fortes suficiente para não dependermos um dos outros. Todo irmão, além de levar as cargas pesadas um do outro, tem seu fardo pessoal que somente ele pode levar. Quem ama e ajuda ao irmão ou à irmã carregar o fardo, está cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Portanto, que Deus nos ajude, amados, a sermos mais práticos, mais atuantes nesta área que muitas vezes é tão negligenciada por mim e por você. Mas devemos praticar este mandamento, levando a carga uns dos outros. Cristão sozinho, ele não anda, ele vai tropeçar. Ovelha que é ovelha tem que estar no meio do rebanho. Você pode perguntar a qualquer criador de ovelhas
que ovelha, ela não consegue sobreviver isolada do rebanho. Por isso a metáfora da ovelha é usada por Deus para, assim, mostrar que o seu povo deve viver unido, junto, compartilhando, seja da alegria, seja da tristeza, das tribulações, mas desfrutando todos como uma verdadeira família, unidos em um só corpo. Que Deus, amados, nos ajude e que nos ajude, com a sua graça, nos fortalecendo a estar levando os nossos fardos pessoais, mas quando o fardo for pesado demais, nós devemos recorrer e pedir ajuda aos irmãos para carregar os nossos fardos, que talvez virá sobre a minha vida, sobre a sua vida, que sozinho não conseguiremos levar adiante. Então que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.